Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. As meninas já cumprimentaram, então vou passar para ele, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Beleza. O Tigrão. Meninas. Fala boa tarde para elas, Tigrão. Elas estão ansiosas esperando o seu boa tarde. Boa tarde, meninas. Não briguem que tem Tigrão para todas. Oi, gatinhos. Boa tarde, meninas. É isso aí, olha, já está aqui nos estúdios da TV Bandeirantes, Jorginho, técnico da Ponte Preta, que vai falar conosco. Breno Beretta também participa da entrevista já aqui nos estúdios da Band. E agora, Ponte Preta 1, Coritiba 0. A Ponte Preta entra em campo sabendo que precisa fazer a lição de casa. E o Coritiba, com menos de 1 minuto, tenta ser um indesejado visitante. A resposta vem da famosa pancada de Felipe Bastos. Depois é a vez de Adrianinho arrancar suspiros do torcedor. O problema é que o Coxa vai ganhando espaços no ataque. Roberto se vira para salvar o chute de Geraldo. Quando os paranaenses eram mais perigosos, o Adrianinho encontra o Wendel em boas condições para chutar rasteiro e colocar a Ponte na frente. E o Regis poderia ter feito o segundo ainda na etapa inicial. No segundo tempo, o técnico Jorginho fecha mais o meio-campo. Mas o Coritiba parte para cima, a ponto de César salvar na linha o empate. Jogo nervoso que faz Jorginho discutir com alguns torcedores da Vitalícia. No campo, o Rildo não aproveita o passe açucarado pela direita. Da esquerda, Adrianinho manda longe do gol. E mais uma vez o Ponte Pretano sofreu. E comemorou muito. Ponte Preta 1, Coritiba 0. A Ponte Preta vence o segundo jogo seguido em casa pelo Brasileirão. O time chega aos 29 pontos e diminui a diferença para sair da zona de rebaixamento. Nós ganhamos de uma equipe que está numa luta direta com a gente. Pode ser que eles venham até nessa rodada entrar na zona de rebaixamento. Então era um jogo importantíssimo para a gente, que a gente não podia perder e precisávamos somar esses 3 pontos para continuar na luta, diminuir inclusive a diferença, quem sabe aí para aqueles que estão fora da zona de rebaixamento para 5 pontos. Partiu pela a origem do gol! A origem do gol! Você ficou de costa aí. Fiquei de costa? É, pô, olha pra lá, ó. Puxa vida, mas que coisa falta de impressionante, respeito com hein? o telespectador, pô. Para todos os torcedores que compareceram lá no estádio Moisés Lucarelli. A origem do gol! Vamos lá, Breno Beretta, como é que foi o gol da Macaca? O Sacomã tocou a bola ali no meio-campo pro próprio Wendel, fez a tabelinha com o Adrianinho e depois encontrou o Wendel, né? Uma jogada muito bonita, principalmente esse passe do Adrianinho. Então começou com o Sacomã pro Wendel, pro Adrianinho, depois pro próprio Wendel, que invadiu a área, ameaçou cruzar e bateu pro gol. Você viu a percepção do Wendel? Ele toca a bola lá no meio-campo e sai em velocidade, se projeta à frente da marcação. E aí tem a qualidade de quem enfiou a bola, né? E a bola foi muito bem enfiada, aliás, é a principal característica do Adrianinho. Só que o Wendel percebeu, isso é antevisão do lance. Ó, esse é o Sacomã. Dá uma olhada aqui, a hora que o Wendel toca no Adrianinho, o pique que ele dá lá no fundo para receber a bola. Ó, ele sabia que ia chegar lá. Olha a velocidade. Ó. Então ele se projetou imaginando que a bola chegaria com qualidade, um dos gols mais bonitos da Ponte no campeonato até agora. Sem dúvida nenhuma, pela construção da jogada e pela antevisão do lance, especialmente do Wendel, que começa e termina e fecha com chave de ouro. Olha, a origem vai para Maria Clara, o Dinho, a Andressa, o Sapão, Dona Neide. Eles são lá da Vila Aurocã e passaram lá na cabine da Rádio Bandeirantes no estádio Moisés Lucarelli. De Assiso, artista, pintor, ele que faz os logos lá no estádio Moisés Lucarelli, pediu a origem. Rafael, Tatiana e o Volpe, que é lá do Taquaral. O Rafael e a Tatiana são do Parque Prado. É isso aí, consegui achar o papel, hein, Tigrão? Tinha perdido o papel, cara, consegui achar ainda.
Olha, está aqui conosco Jorginho, técnico da Ponte Preta. Jorginho, um abraço para você e obrigado pela gentileza em aceitar o convite para debater a macaca aqui conosco. Muito obrigado, hein? Obrigado, Batista, pelo convite. Breno, Tigrão, né? Tigrão. Prazer estar aqui com não vocês. Tão Tigrão, né? Tá, a gente vai, não tem jeito. O O tempo dente... vai passando, a gente vai passando a ser gatinho, não adianta. O dente já tá com massa plástica. Prazer, tenho acompanhado o trabalho aí. Obrigado. Agora, só lembrar aqui do gol, como eu fui lateral. Quando você é um lateral nato, quando você acredita, e principalmente são dois lances importantes, quer dizer, duas situações importantes. Uma que o Wendel realmente é um lateral assim, ousado, ele toca e passa. Mas ele sabia para quem ele tinha tocado, então ele sabe que vai ter um bom passe, né? Então o Adrianinho foi perfeito naquela bola. E quem é o responsável pelo passe é aquele que se projeta, que é o caso ali que foi o Wendel. Foi uma jogada muito bonita. E o gol, né, Jorginho? Você que jogou e jogou muita bola, campeão do mundo, não acontece por acaso. É necessário, às vezes acontece algum gol por acaso, mas na maioria das vezes é necessário ter uma bola trabalhada, como foi o caso dessa aí, trabalhada pelo Adrianinho, né? É verdade. Todas as vezes que eu tenho falado isso para a equipe, todas as vezes que a gente tem conseguido trabalhar, girar essa bola, tocar com calma, a gente consegue chegar com facilidade. Nesse caso foi um pouquinho diferente, que foi um balão que eles deram, Sacomã conseguiu antecipar e já tocou para o Wendel e eles fizeram ali já um toque rápido, 1-2 e conseguiram chegar ao gol, que foi importante para a gente, para dar tranquilidade aqui. O Jorginho, eu queria abordar com você um momento do jogo exatamente que antecedeu o gol. A Ponte não estava bem no jogo, o Coritiba melhor postado, criando as oportunidades, mas aí uma jogada muito bem trabalhada gerou o gol. Como é que fica isso para administrar, inclusive, a parte emocional dos jogadores num momento como aquele em que a Ponte não estava achando a bola e depois com qualidade faz o gol, né? Contrariando, inclusive, o que aconteceu contra o Santos, onde você foi muito melhor, contra a própria equipe do Náutico, que foi a melhor apresentação da Ponte até agora e perdeu. Paranaense. O Atlético, a Ponte jogou bem, apesar do estado do gramado lá estava muito ruim. O primeiro tempo contra o Bahia foi perfeito e os resultados não estavam vindo. Então, como é que se conversa com o elenco isso daí? Ó, daqui para frente eu prefiro não jogar tão bem e ganhar. Como é que se administra isso para que não haja interferência e isso não gere um fato negativo? Ó, o negócio é jogar mal para ganhar, porque quando a gente joga bem não ganha, coisa do tipo. Eu queria só ressaltar o porquê da gente ter iniciado um pouquinho, vamos dizer assim, desarrumado, porque a gente optou por uma formação mais ofensiva, Sim. Com dois homens, na realidade, que são dois homens de área, que é o caso do Léo, o William, todo mundo sabe que é um homem de área. E o Léo fazendo, junto com o Adrianinho, essa formação no 4-2-3-1. Então o Léo fazia esse homem atrás, mas eles tiveram um pouco de dificuldade. O Léo está voltando de contusão. Então ele teve um pouquinho de dificuldade. A gente estava preocupado com isso, até pedir para que o Adrianinho trocasse com o Léo, deixasse o Léo aberto na esquerda, trouxesse o Rildo para a direita, porque estava mais fácil jogar, porque o lateral esquerdo dele avançava bastante. E a gente conseguiu... Muito bom jogador. Muito bom jogador. Bate fácil na bola. Não, o Léo é assim, ele é muito inteligente, taticamente, um jogador importantíssimo. Então, quer dizer, falando dessa questão de jogar mal e ganhar, não tenha dúvida que a gente quer muito jogar bem e ganhar o jogo, mas nem sempre é possível, e não estava acontecendo isso. Mas a gente está numa situação, é o que a gente tem falado, vai ter momentos, terão momentos que a gente não vai conseguir jogar bem, mas que a gente precisa jogar com raça, com vontade, com força, é o que tem acontecido com a equipe. Só teve uma partida realmente que eu fiquei muito triste, muito decepcionado com a equipe, que a equipe não se colocou dessa forma dentro de campo. Foi o jogo contra a Portuguesa, foi a única vez que eu vi a minha equipe apática. Todos os outros jogos a equipe lutou, brigou, porque a gente precisa hoje de pontos. Hoje o Atlético Mineiro, que não foi o titular, foi o time reserva e tinha a obrigação. A gente acabou, mas mesmo assim guerreou, né? Não se entregou, tinha as limitações. O próprio Jorginho falou a respeito disso, da decepção, quer dizer, o cara está na reserva, tem uma oportunidade. Não foi desse jogo do Atlético, foi o jogo contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa. Que a gente perdeu lá no Canindé. Aí esse jogo é o único jogo... Nesse jogo do Atlético, se a gente entrasse com a equipe titular, Batista, a gente provavelmente perderia esse jogo, porque a minha equipe estava cansada. Não, mas o que eu digo é o seguinte, o cara está na reserva, ele tem uma oportunidade, certo? De ser o titular. Esperava-se que pudesse render um pouco mais do que rendeu, né? Porque o cara está tendo uma oportunidade. É a chance que ele tem de mostrar serviço, né? Vamos lá, Bebê, a sua pergunta. Ô Jorginho, se você conseguir, a gente espera que consiga livrar a Ponte do rebaixamento, vai ser a sua grande conquista como treinador até agora na sua carreira? E se você já conseguiu, você acha que as pessoas têm dificuldade de descaracterizar, né, o Jorginho campeão do mundo para o Jorginho treinador? Porque as pessoas esperam de você
a mesma coisa que você foi dentro de campo, né? Vem você como campeão do mundo, como lateral campeão do mundo, como treinador. Bem, Breno, eu acho que um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar de um nível de tantos treinadores que estão aí, né? Filipão, Luxemburgo, Tite, Abel e tantos outros aí que a gente sabe que são campeões. Muricy, um dos maiores campeões que a gente tem, principalmente dentro do futebol brasileiro. Agora, é um tempo, é o tempo. Eu já fiz um grande trabalho, quer dizer, na realidade 2 grandes trabalhos antes de chegar aqui. Eu acredito que o trabalho também da seleção, sem contar o da seleção, que foi muito bom, mas como auxiliar técnico. Mas eu tive com o América. O América eu estava te contando. Eu trouxe alimentação, segurança, roupa lavada, local de treinamento, meu sítio como concentração e a gente chegou até a final do Campeonato Carioca. E fui considerado, naquele ano de 2006, o melhor treinador do futebol carioca pela Federação Carioca. Fiz com o Figueirense também, foi um período maravilhoso. Ninguém esperava, achava que ia descer, a gente chegou em 7º lugar. Na última rodada com possibilidade de entrar na Libertadores. E aqui a gente está na luta. Eu estava conversando contigo, eu sou o 3º treinador. Você chegar e trocar pneu de carro andando não é fácil. E a gente está lutando para isso. Acredito sinceramente na permanência. E estou feliz com a torcida. Com o nosso torcedor que está entendendo que a gente está lutando bastante. Aliás, ô Jorginho, por falar nisso, nós temos aqui uma imagem, né? Uma imagem. Vamos colocar essa imagem para que o Jorginho possa comentar. Ele ali dirigindo, fazendo o trabalho dele. E, de repente, né, o torcedor no alambrado acaba tirando a paz e o sossego do torcedor para que o Jorginho possa analisar para a gente aquilo que... Sossego do treinador. Hein? Você falou tirando a paz e o sossego do torcedor? Não, do treinador. É o torcedor tirando... Isso. Tirando a... Olha lá. O Jorginho está ali, ó, na área reservada. Está discutindo com o torcedor que está no alambrado. Nós não temos a imagem do torcedor... Mas o cinegrafista esteve lá e observou que o torcedor está no alambrado e irritando o treinador. Isso aí, o jogo está rolando. Olha lá. Você, numa das coletivas, até se referiu a esse tipo de torcedor aí como Seca Pimenteira. Gostaria que você falasse dessa relação tumultuada ali com aquele pessoal que fica no alambrado ali, hein, Jorginho? Na realidade não era o pessoal não, era um cara só. Era um cara? É um cara que fica o tempo todo ali perturbando. Você se invocou com ele, pô. Naturalmente, a gente está tão envolvido ali emocionalmente. Você chamou ele pra briga, não chamou? Não, eu falei, depois lá fora a gente pode conversar. Ô, louco. MMA. Mas, tranquilo, a coisa já passou, a gente às vezes fica... você fica ouvindo o tempo todo ali e muita besteira o tempo todo. E você vê que a maioria do torcedor está o tempo todo junto com a equipe. Você acha que pode ser orquestrado isso? Tem algum direcionamento? Isso aí sempre tem, isso aí sempre tem, não tenha dúvidas. Todo clube tem a questão política, então eu posso ser alvo de uma situação, porque eu fui trazido ali pelo Márcio, pelo Carnieri nessa gestão toda. Ô Jorginho, aliás, esse mesmo pessoal que pegou no seu pé, esse tipo de coisa, no final do jogo foi até legal, né? Eu falei com você na Rádio Bandeirantes, que o pessoal gritou o seu nome, né? Ontem, em coro, o pessoal da Vitalícia, do estádio todo, gritou o seu nome. Como é que você recebeu isso? Cara, eu fiquei, assim, muito feliz, porque o torcedor, que eu tô falando, o torcedor tá tendo essa leitura, Breno, do que tá acontecendo. A gente tá fazendo um trabalho sério, um trabalho com vontade, colocando o coração diante da situação. E o torcedor tá junto com a gente. O teu auxiliar, quem que tá com você ali? É o Marcelo. Ele tentou te tranquilizar ali? Não tenha dúvida. Esse é o papel. Esse é o papel do auxiliar, além da questão tática, técnica que a gente tá... Ele falou, calma, não adianta e tudo. Mas tem hora, eu prefiro pelo menos explodir, o que aconteceu com os jogadores ontem. É melhor eles explodirem, brigarem e resolverem a situação. Eu explodi, dei uma acalmada no meu ânimo, pronto. Aí eu, inclusive, pedi desculpa para o uma outra coisa que eu queria que você comentasse, olha, na saída do gramado, o Breno Beretta conversou com o Adrianinho sobre um entreveiro que teve no final do primeiro tempo do Adrianinho com o Felipe Bastos. Vamos ouvir. Enquanto ao lance lá, realmente a gente discutiu, eu queria bater ele, eu acertei que ia bater, ele veio e bateu. Depois a gente saiu se xingando, eu xinguei ele bastante, ele me xingou mais ainda. E dentro do vestiário a gente queria sair logo na porrada, porque o sangue tá quente, né? Chega a turma do deixa disso, mas foi importante que eu pedi perdão para ele, depois que a cabeça esfriou, e ele também da mesma forma. E a gente voltou pro segundo tempo mais forte ainda. E até você se referiu na entrevista coletiva que você quer jogadores assim mesmo, né? Brigando pela possibilidade do jogo. Ali foi uma confusão, porque o Adrianinho ia cobrar a falta e o Felipe Bastos na frente dele cobrou e não aconteceu absolutamente nada.
Ou seja, jogadores que podem até brigar, mas vão brigar por um objetivo, né? Com certeza. É isso que tem que acontecer. Se eu trouxer para vocês aqui quantas vezes eu briguei com o Dunga dentro de campo, na seleção, desde 18 anos de idade, e depois o Dunga me chamou para ser auxiliar técnico dele. A mesma situação aqui mesmo. Aqui eu já bati nele umas 50 vezes. Não, ao contrário. Arrebentei, foi pro hospital. Ao contrário. Eu já dei cadeirada nele aqui, porque fica me enchendo o saco. O cara o Breno é testemunha. A Estela, a esposa dele, não vai ter tosse nunca, porque dorme todo dia com xarope. A sua. Vamos parar com essa bajulação toda. A sua está... bajulação, isso é bajulação. A sua está salva para todo sempre. Pode cometer todos os pecados do mundo que ela Ô, Tigrão, nós céu. vamos para um rápido intervalo, mas antes faça uma pergunta interessante, algo interessante. Nós precisamos arrancar do Jorginho alguma frase dele que vai dar repercussão, entendeu? Não, mas o Jorginho... Você só fala borracha, pô. O Jorginho é um cidadão extremamente ponderado e inteligente. Ele não veio aqui para criar polêmica. Ele não precisa de audiência. Quem precisa é você. Mas lógico, é por isso que eu estou dizendo que nós temos que arrancar dele uma frase para dar audiência é você. Jorginho, fala. É o seguinte, desde a série B do Brasileiro, que você não estava aqui, evidentemente, de 2011, que o Ferron, que é um zagueiro que você tem muita confiança nele, claramente rende mais jogando do lado esquerdo do que do lado direito, mesmo sendo destro. Jogava Leandro Silva e Ferron, a ponte subiu. Ferron formou várias... Kleber e Ferron. Depois com o Clebão, que está lá no Corinthians. Hoje você tem o Sacomã, que é um canhoto nato, né? E tem o César, que ontem fez uma partida estupenda. Inclusive salvou um gol inacreditável. 2. Né? Mas um impressionante. Aquela que a bola ia entrando, ele estava bem posicionado. Mas aquele que ele se projeta e corta e vem fazendo, toda vez que entra, grandes partidas. E sabendo que o Ferron, pelo menos estatisticamente, isso é opinião e não é tanto informação, mas está comprovado que ele rende mais do lado esquerdo, se sente mais à vontade, mesmo sendo destro, e declarou isso. Você tem treinado em algumas situações Ferron do lado esquerdo e o César do lado direito ou não? Jorginho, você vai responder daqui a pouco. Nós temos que ir para um rápido intervalo. A televisão funciona desse jeito. Que Falei que ele quer audiência. Um rápido intervalo e voltamos já.